Fala Holder, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de 2023 e hoje aqui eu vou trazer para vocês algo que vai contra tudo, né? O que o investidor de longo prazo busca, que é o quê? Gerar valor no longo prazo. Hoje aqui eu vou trazer um vídeo onde eu vou montar a minha carteira perdedora, tá? Então, toda vez que vocês procuram algum vídeo aí no YouTube ou nos canais que vocês acompanham relacionado a investimentos, todo vídeo primeiro ano, vídeo de cada ano é aquele lá, né? Quais são as melhores empresas para se investir em tal ano, né? Essa é a minha carteira vencedora. Mas é muito difícil, ou quase assim, eu nunca vi, tá? Um vídeo onde eu falo onde eu estou montando uma carteira para perder, sim. Hoje aqui a gente vai montar uma carteira baseada também em fundamentos, tá? Nada especulativo, onde eu quero perder no longo prazo. E da onde veio essa ideia aqui que eu vou mostrar para vocês hoje? Essa ideia aqui veio de um artigo que eu li, esse aqui ele foi publicado em dezembro de 2021, mas eu li ele no comecinho de 2022, lá para fevereiro, março, tá? Naquele tempo ainda não tinha o canal, né? Então eu esperei, né, virar o ano e o primeiro vídeo de 2023 vai ser sim relacionado a esse estudo aqui, que é o que? Investir é o que? É habilidade ou sorte, tá? E a gente vai focar um pouco mais nessa parte aqui que é o quê? Losing on purpose e skilled games é o quê? Você perder de propósito é sim um jogo de habilidade. Porque se você sabe quais são as melhores empresas e você está tendo sucesso no seu portfólio no longo prazo, que é o que? Geração de valor, você também tem que ter a capacidade de, ao mesmo tempo, de escolher as empresas ruins. Certo? Então, se você sabe o que é bom, você também automaticamente tem que saber o que é ruim. E você identificar uma empresa ruim e saber o porquê ela é ruim e saber o porquê que ela vai perder valor ao longo do tempo, vai te fazer um investidor muito melhor. E se ao longo dos anos essa empresa que você estudou há algum tempo atrás melhorar, você vai saber, você vai pegar toda a trajetória, que é o que era uma empresa muito ruim e por mérito dela, ela foi melhorando e ao longo do tempo essa empresa que estava numa carteira perdedora pode fazer parte da sua carteira pessoal vencedora no longo prazo, tá? Então, basicamente eu vou deixar esse link aqui desse estudo aí na descrição, não vou ler ele todo, tá? Mas basicamente o que eu quero fazer para vocês é um desafio, é bem interessante, tá? Ele fala aqui, né, ao longo dos anos, né, no primeiro ano assim, basicamente, né, o growth, a linha, né, de crescimento das empresas, das ações, basicamente, né, vem da onde? Aqui dos múltiplos, né? Então, no primeiro ano, uma ação subir ou cair, basicamente não tem nenhuma relevância com os fundamentos, mas sim só baseado nos múltiplos, que é o que estava muito caro, estava muito barato, né? Mas ao longo dos anos, né, quando os anos vão passando, né, basicamente toda a geração de valor de qualquer ação de empresa vem basicamente dos resultados dela. Então, no primeiro ano, é porque estava muito caro, estava muito barato, ela subiu por basicamente, né, por especulação. Depois de 3 anos, né, a maior parte vem do que? Da receita, ou seja, empresas que crescem a receita têm 50% mais de chance de gerar valor nos primeiros 3 anos, né? Aí a especulação aqui cai para quase metade, né? E nos 10 anos, né, basicamente o potencial de crescimento das ações das empresas vem basicamente porque essas empresas continuam crescendo receita, né? Também continuam crescendo margem, tá? A especulação agora contribui só com 5%, tá? E o free cash flow, que é o de 6%, contribui com 6%. Então, basicamente, né, no longo prazo, que é os 10 anos que a gente está falando, né, as suas ações vão gerar valor baseado em quê? Em resultados bons, e a especulação fica para trás, tá? Mas qual que é o desafio hoje? Eu vou fazer o meu portfólio perdedor e eu espero que vocês também façam, tá, esse desafio junto comigo. E esse desafio aqui é bem legal, né, essa parte aqui, né? Ele fala aqui que no curto prazo, né, que é o que? One day, one week, one month ou one year, né, esses 4 pontinhos aqui. Basicamente, se você tiver resultados bons no máximo período aqui de um ano, é sorte, tá? Mesmo se for uma boa empresa, você não pode falar que você, né, investiu numa boa empresa e você teve um bom resultado porque foi pura sorte, porque em um ano pode acontecer tudo. Uma boa empresa pode ter algum problema, uma empresa ruim pode dar uma especulação e ganhar muito dinheiro, mas nada bate o longo prazo. Então o que? O longo prazo
Se você tiver um bom resultado a partir de 3 anos, 10, 15, 20 anos, aí sim você pode falar que você tem habilidade. Aqui você tem sorte, tá? E para você contribuir para o seu crescimento em habilidade, você tem que saber escolher as empresas ruins, porque você tira as ruins e você fica só com as boas. Se você só procura estudar empresas boas, você vai ficar meio que numa bolha, tá? E pode ser que você pode até se auto-sabotar, porque uma empresa boa pode ter algum detalhe lá que alguma empresa ruim já passou e você deixou passar esse detalhe e aquela empresa boa que você achava que era um bom investimento nunca foi boa, tá? Então é importante você estudar empresas ruins. E qual que é finalmente aqui o desafio que eu vou mostrar aqui para vocês, e eu vou também, né, perguntar e vou recomendar para que vocês também façam esse desafio. Qual que é o desafio? Aqui o desafio ele fez esse desafio no comecinho de 2022, tá? Então hoje aqui a gente vai trazer para o comecinho de 2023, que é o quê? Você vai montar uma carteira com 20 empresas que são ruins, baseadas no fundamento. Não é baseado em especulação, não é porque algum efeito macroeconômico, ou seja, vou investir em empresas, sei lá, de tecnologia porque elas vão cair muito por causa da taxa de juros está subindo. Não, errado. Aqui a gente vai focar da mesma forma que você escolhe as empresas boas baseadas em fundamentos, você vai também escolher as empresas ruins baseadas em fundamentos. Tá? Que é o quê? Geração de valor, receita, as margens ruins, alto endividamento, né, baixo moat, né, que é o que? Baixa vantagem competitiva, tá? E é o que? Essas 20 empresas aqui foi do cara que fez esse estudo aqui. Então, no comecinho de 2022, ele fez esse desafio e ele montou essa carteira com 20 ações que ele acha que são empresas ruins que vão perder no longo prazo, tá? E o desafio começa a partir de hoje e segue por 5 anos, ou seja, a gente não vai, porque se essas empresas aqui que ele colocou e subiram no ano que vem, lembra, subir ou descer no ano que vem é sorte, tá? Isso aqui é pura sorte. A gente vai pegar aqui, né, uma métrica de pelo menos 5 anos para ver se realmente, né, a gente escolheu as empresas ruins baseadas em quê? Em habilidade de a gente analisar empresas ruins, ok? Então qual que é a regra aqui? Você escolhe 20 empresas, tá? O período para você manter essas empresas em carteira é de 5 anos. E qual que é a métrica de você ver se está indo bem ou ruim? No caso, a gente quer sempre perder. Você vai, né, comparar o seu rendimento com o S&P 500 no mesmo período, tá? Então a nossa base é o que sempre está pior do que o S&P 500. Se o S&P 500 deu 10% em 2023, a gente quer que a nossa carteira perdedora dê 5 ou menos 5 ou menos 50. Isso é o que vai fazer a gente ter uma depreciação de valor, que é o que vai resultar no nosso ensinamento aqui, tá? Então, qual que é? Você tem que escolher 20 empresas, elas têm que ser listadas nos Estados Unidos, tá? Então, para não ter efeito de moeda, tá? Então, o nosso estudo, então, você vai pegar só empresas dos Estados Unidos, tá? No caso aqui, ela tem que estar sendo listada lá nos Estados Unidos, e a regra aqui é o que? Ela tem que ter pelo menos um valor de mercado de 1 bilhão na data que você escolheu. É claro que ao longo dos anos, se essa empresa for ruim, ela vai caindo o valor, mas na data que você montar a sua carteira, que eu vou montar hoje, ela tem que estar valendo no mínimo 1 bilhão de dólares, ok? E essas são as regras, não tem mais, são somente 2 regras aqui, e agora eu vou montar a nossa carteira, beleza? Eu fiz aqui uma listinha, tá? Eu fiz a minha listinha aqui com as 20 empresas. Eu confesso que é difícil, tá? Você, no comecinho aqui, até as 10 primeiras aqui, mais ou menos, tá? Eu fui colocando fácil, assim, ó. Empresa ruim, que eu sei que é ruim, eu já fiz em vários vídeos aqui no canal. Alguns vídeos de empresas ruins eu peguei daqui, porque eu sou condizente, né? As empresas que eu falei que era ruim, eu vou colocar na minha carteira, né? Pra ter o skin in the game. Só que ao longo quando você passa das 10 empresas, você começa a dar uma puxar na cabeça e não vem o nome, tá? Então demorei quase aí umas 2 horinhas para montar a minha carteira perdedora.
praticamente esse lado todo aqui, que é o final da minha lista, demorou, tá? Eu tive que fazer alguns estudos, porque não vem na cabeça, por quê? Na sua cabeça só tem as empresas boas, tá? As empresas ruins você fica meio embaçado na cabeça. Você não lembra porque basicamente você não quer saber das empresas ruins. Mas não, a partir de hoje a gente vai também dar muita importância nessas empresas ruins, como o cara que deu, ó. Então, no comecinho lá de 2022, ele aportou nessas 20 e hoje a gente vai aportar aqui, tá? Então, a plataforma que a gente vai usar, eu vou usar o Google Finance, que é uma plataforma que todo mundo tem, então todo mundo pode fazer, é mais fácil, tá? Então, para quem não sabe, você vai aqui, coloca Google Finance, vai abrir essa página aqui que vocês estão mostrando, que eu estou mostrando aqui, e você vai vir aqui em nova carteira. Qual que vai ser o nome da nossa nova carteira? Eu vou colocar o nome do artigo aqui, ó, Losing on Purpose, que é o quê? Eu quero perder de propósito, tá? Então, Losing on Purpose. Vocês colocam o nome que vocês quiserem aí, tá? Então, vocês estão vendo aí, a minha carteira perdedora está vazia. É claro que eu não vou colocar dinheiro aqui, tá? Isso aqui é como se fosse um estudo. É claro que eu não quero apostar o meu dinheiro, mas sim o que eu quero fazer o quê? É apostar o meu conhecimento, é apostar o quanto o meu conhecimento em análise de empresa vale também para empresas ruins. Então a gente não está lidando com dinheiro físico, mas o que a gente quer sim, no final das contas, é perder no longo prazo nesse estudo aqui. Então vamos lá, adicionar investimentos. Qual que vai ser a primeira ação que eu vou colocar aqui? Lembrando das regras, listado nos Estados Unidos e no mínimo 1 bi de market cap, tá? A primeira empresa aqui, eu vou colocar a Beyond Meat, tá? Então vamos colocar aqui. Eu não vou entrar em detalhe, tá? Das empresas que eu vou estar colocando aqui, não vou dar os estudos, porque senão vai ficar um vídeo muito gigante. As empresas que eu já fiz vídeo aqui no canal, eu vou falar o porquê assim rapidamente. E as empresas que eu ainda não falei aqui no canal, eu só vou dar uma resumida do porquê eu estou colocando aqui. Mas eu já fiz um estudo, eu já sei que ela é uma empresa ruim há muito tempo. E qual que vai ser o parâmetro de alocação? Quais vão ser os pesos? Então vão ser 20 empresas e eu vou dividir 20 empresas tentar colocar uma proporção igual, ou seja, todas essas 20 empresas no final vão ter basicamente 5%, tá, da carteira, tá? Então, o que eu fiz? Eu vou colocar mais ou menos aqui $1.000 em cada empresa, tá? Antes, né, de fazer isso, é importante você mudar a sua moeda para dólar, tá? Para não ter nenhuma variação, porque a gente, de repente, né, você colocando em iene, você pode ter uma valorização do iene, né? E no final, isso aí pode impactar na sua perca de longo prazo. Então, a gente quer o quê? Dólar americano, para não ter nenhuma aí distorção por causa de moedas, tá? Então, a minha carteira agora está em dólar, tá? Então, vamos lá. A Beyond Meat, que é o quê? A Beyond Meat está aqui. Data da compra eu vou colocar como se tivesse sido ontem, tá? Então eu tô gravando isso aqui num sábado, vou colocar como se eu tivesse aportado em um dia de pregão normal, tá? $1.000 aqui, então são $16, né? Então basicamente aqui eu tenho que colocar quantas? Umas 50, umas 55, deixa eu ver se 55 dá aqui. Salvar, vamos lá aqui, salvar, quanto eu tenho aqui? 876, deixa eu ver aqui, adicionar compra. Vou colocar aqui mais, basicamente aqui, editar, vou excluir e vou fazer de novo, tá? Vamos colocar aqui uma Beyond Meat. Beyond Meat, cadê aqui? Data da compra vai ser ontem. Então vamos colocar umas 62 aí, vai ficar mais ou menos assim, vou tentar ficar com $1.000, tá? Beleza? Então, ó, 62 ações, tá? Bateu aí, ó, $987, ou seja, aqui a Beyond Meat é a nossa primeira empresa. O que a Beyond Meat faz, né? A Beyond Meat é uma empresa aí, né, daquelas lá que começou a ter muito destaque aí nos últimos anos, que é o quê? É uma empresa que fabrica, tá, e desenvolve alimentos baseados em quê? Em plantas, ou seja, completamente vegana, só que ela tem aquela proposta de você ter aqueles produtos ou aquelas comidas que parecem carne, porém não são feitas de carne, ou seja, ela vende, né, um hambúrguer que parece muito carne, só que ele é à base de planta. Ele tem um sabor, quase a textura, mas no final aquilo lá não vem de uma matéria animal, tá? Então, o market cap aqui de 1 bi, então está dentro aqui das nossas regras e é listada na Nasdaq, perfeito. Aqui, ao longo é uma empresa que tem uns 6 anos já, a receita aqui é bem medíocre, né? Ela já dá prejuízo aqui no EBITDA, então já tem um EBITDA negativo logo no começo, o lucro não precisa nem falar, né? Só prejuízo.
o cash que ela levantou no IPO, que foi em 2019, né? Então aqui a grana do IPO entrou em 2019, ela levantou uns 700 milhões, basicamente ela já queimou metade só em um ano, por quê? Porque ela queima a caixa todos os anos, beleza? Então é basicamente isso daqui que a gente quer fazer, o quê? Empresas com potencial enorme de destruição de valor, tá? Será que ela já emitiu ação? Ainda não deu tempo, né, de emitir ação. Basicamente, toda a destruição de valor vem da geração de caixa negativa dela, beleza? Então, Beyond Meat feita. Próxima ação que eu vou colocar aqui na nossa carteira, vamos colocar aqui mais um investimento, né? Então, quem que vai ser? Sim, no Holdings, né? O famoso Nubank. Então, o Nubank ele fechou as ações aí a 3 dólares e 68 centavos no dia 13, tá? E eu vou fazer aqui um valor para ficar em $1.000, vai ser o que? Uns 200, sei lá, 280 ações, deixa eu ver aqui. 290 ações aí, vamos ver aqui se vai com $1.000, né? Aí, ó, $1.000, beleza? Então aqui, ó, Nubank, não preciso nem falar nada, né? Eu já falei muito aí, tanto no Instagram quanto aqui no canal. Se vocês... É um vídeo recente, não preciso nem falar muito, né? É um banco gigantesco aí que basicamente não dá lucro, só tem muitos clientes, mas também não gera valor nenhum, não dá lucro, a receita é muito baixa para tudo que ele tem. Então, basicamente, é uma empresa excelente com um potencial de geração de valor negativo, de destruição de valor no longo prazo. O Nubank está aqui, beleza? Também, lembrando, é uma empresa brasileira, mas a regra é o quê? Uma empresa listada nos Estados Unidos, tá? Então, faz parte aí. Próxima ação, Snapchat, tá? Eu também já falei dela aqui no canal, tá? Essa daqui é Snap Inc. É Snap Inc? Essa daqui eu também já falei no canal, já tem algum tempo, tá? Então vocês revisam aqui, cadê o negócio aqui, ó? Tá junto com o do Twitter aqui, né? Snapchat. Basicamente é a mesma coisa, tá? 9 dólares, então a gente vai colocar o que aqui? 100 ações, tá? 100 ações na compra do dia 13, tá? Vamos lá aqui, então ela está aqui com 980 dólares, mais ou menos aí $1.000 para cada ação, tá? Então, Snapchat, aquela empresa lá da rede social, né? A Snap é a empresa e o Snapchat é o produto, tá? Então, a Snap Inc. é a empresa, que ó, vale pra caramba ainda, tá? Então, 16 bilhões de dólares de valor de mercado, tá? Então, qual que é o proxy aqui, porque eu coloquei ela? Basicamente porque ela... Toda essa geração de caixa aqui medíocre, que é 240 milhões de dólares aqui que vocês estão vendo, né? Basicamente é inflada por Stock-Based Compensation, né? Que nesse vídeo, se vocês forem ver aqui, todas essas três empresas aqui têm, né, um problema gigantesco, que basicamente toda essa geração de caixa dela é por causa que a remuneração por ações volta, né, como positiva aí somando. Se a gente tira a Stock-Based Compensation, ela fica como fluxo de caixa operacional negativo e no final ela queima, mesmo assim ela queima a caixa no final, o free cash flow, ela queima a caixa, tá? Então, basicamente é por esse motivo que eu estou colocando Snapchat aí, e é porque eu também já fiz vídeo dela falando que é uma empresa ruim. Próxima empresa, não falei dela ainda hoje, até hoje no canal, mas é uma empresa bem ruim, tá? A Nikola, que é aquela empresa lá, né, que quase, né, deu aquela Nikola, como é que é? Company Corporation, que é Corporation, aquela empresa lá, né, dos caminhões elétricos, né, que fez aquela apresentação lá, que tava quase, né, lançando esse caminhão aqui, mas quando foi ver na apresentação o caminhão não tinha nem motor, era só a casca do caminhão, eles já estavam vendendo que o caminhão estava pronto, nunca vendeu praticamente nada, né? Hoje as ações da Nikola estão avaliadas em 2 dólares, então vamos fazer aqui, vai ser no dia 13, tá? Então vai ser de quanto? Vai ser umas 490 ações, mais ou menos aí para ficar igual, 490 ações, né? Então aqui, ó, 490 ações. Cadê a Nikola? Aqui, ó. Ih, ficou meio ruim aqui, ficou meio alto. Vamos excluir ela. Vamos fazer aqui igual aqui, Nikola. 400 Nikola Corporation. Então vamos colocar aqui umas... Vamos fazer o negócio certo aqui, né? O calculadora. Vamos lá, então a gente quer fazer o quê? $1.000 divide por quanto? 2,55.
vai dar aí 392 ações. Então vamos colocar 391 para ficar certinho. Então no dia 13 aqui, então $1.000 aqui em Nikola Corporation, né, da nossa carteira perdedora. Próxima empresa, e seguindo aí as empresas de carro elétrico, a Nikola, né, só para vocês darem uma olhada nos números aqui, né, depois se vocês quiserem colocar aí, vocês colocam. Basicamente aqui, ó, basicamente não tinha receita, tá? Ela começou a ter uma receita em 2022, mas ela já toma um ferro gigantesco aqui no EBITDA, né? Basicamente ela não, já tá começando a se endividar, a grana do IPO já quase quebrou pela metade, para continuar a operação tá começando a tomar dívida, ela só queima a caixa, então vocês já sabem isso daí, qual que é o potencial de quebrar, né, de destruição de valor no longo prazo. É gigantesco e é isso que a gente quer, tá? Seguindo aqui a nossa linha de carros elétricos, eu vou, claro, não podia faltar aqui, Rivian, né, uma empresa aqui da sardinhada aqui de 2021. Qual que é o negócio aqui dela? Ela, dia 13, quanto que ela estava sendo negociada? 16. Quanto que é o que? Então é 1.000 dividido por quanto? 17,58, né, que tá o preço aqui. 56 ações. Então 56 ações aqui. 56 ações, foi aqui no dia 13, tá? Ao preço de compra aqui de caramba, aqui 2023. Aqui 13 de janeiro de 2023, ao preço de compra aqui, pronto. Rivian está aqui junto com a nossa Nikola aqui, todo mundo, tá? O que mais que a gente pode ver aqui? Outra empresa aqui, a Rivian também é a mesma coisa da Nikola, porém ela também, não é que a Nikola é meio que uma fraude, tá? A Rivian não, ela tem um produto, tá? Só que o produto que ela vende aqui é um carro elétrico, só que a operação dela fica cada vez pior ao longo dos anos. Ó, o EBITDA, ela sempre queimou caixa aqui no EBITDA, cada vez mais, tá? O lucro líquido não tem como nem fazer milagre aqui, né? O caixa dela que ela já levantou aqui no IPO foi de 18 bilhões, ainda tem 13, né? Porque ela continua queimando caixa, ó. Todo ano que passa ela meio que, aqui ela triplicou a queima de caixa, aqui ela já tá dobrando a queima de caixa e no final o fluxo de caixa livre é gigantesco, tá? O CAPEX que ela tem, o CAPEX que essa empresa aqui tem é gigantesco e o CAPEX vai comer toda a geração de caixa que ela já não tem, ou seja, o único recurso que a Rivian tem para trabalhar é o dinheiro do IPO e a emissão de dívida. E o que acontece isso? Destruição de valor no longo prazo, tá? Próxima empresa que eu vou colocar na nossa carteira é GameStop, tá? Essa aqui essa é a empresa da sardinhada, né? Isso aqui é impressionante. Vamos colocar aqui $1.000 em GameStop, tá? 2063 é igual a 48 ações. Então vamos lá, 48 ações, tá aqui, boom, pronto, GameStop tá aqui, né? Bom, não precisa nem falar muito de GameStop, né? Uma das ações mais especulativas. Ela é uma empresa especulativa? É, mas no final o fundamento dela é horrível, tá? É aquela empresa lá que no final das contas era uma empresa de varejo de videogame, tá? Que vendia e comprava videogame usado, consoles, né? Ao longo dos anos perdeu muito dinheiro, tá? É uma empresa gigantesca ainda, mas basicamente isso aqui é inflada por especulação, né? Lá daquele caso lá que as empresas, que os fãs dessa empresa aqui tentaram derrubar aí um hedge fund, né, vendendo a descoberto, não querendo alugar as ações, tá? No final das contas é uma empresa medíocre, ruim pra caramba, tá? GameStop no longo prazo, lembra, muita gente ganhou dinheiro com ela aqui, ó, no historical, aqui, ó. No 2020 a 2021 ganhou muito dinheiro, mas o porquê que essas pessoas ganharam muito dinheiro? Basicamente especulação e sorte, pura sorte aqui, ó, tá? No curto prazo, todo o dinheiro que você ganha é sorte, mesmo se for uma boa empresa, tá? Mesmo se for uma boa empresa, você está tendo sorte. GameStop está aqui, então, na nossa carteira. Próxima empresa, seguindo aqui as ações de sardinhada de especulação, de empresas ruins, a AMC, tá? Essa daqui, ela segue também o conceito da GameStop, tá? Hoje ela tá o que? Uns $5. Então vai ser o que? Umas 198 ações aqui para ficar certinho. 198 ações aqui da AMC Entertainment, aqui ó, AMC para quem não conhece, né? Ela também tem a mesma propósito aqui de especulação assim, baseado, né,
no fandom dela que as empresas não, que os fãs não querem que ela quebre, né? Mas por quê? Porque é uma empresa ruim, aquela empresa lá de cinema lá dos Estados Unidos, né? Que tem a rede de cinema lá, basicamente que a receita ela fica igual, tá? Ela já toma prejuízo aqui no EBITDA gigantesco, tá? Queima a caixa há 3 anos seguidos, tá? O free cash flow aqui negativo também, tá? Aqui no caso aqui das contas, tá? E a AMC é uma empresa que vale ainda 2,6 bilhões de dólares, tá? Esse negócio aqui, então, boa parte disso aqui é o que? É fumaça, é o que? De especulação, baseado no que? Nos fundamentos de empresa ruim. Isso aqui é uma empresa ruim, beleza? AMC, vamos colocar ela aqui já foi. Próxima empresa. Próxima empresa que eu vou trazer aqui para vocês é a Virgin. Virgin, mas não é a lá do avião, é a outra empresa aqui, é a Sardinhona. Virgin Galactic, que é o quê? É a empresa aí de exploração, né, de turismo espacial lá da Virgin, né? Ela fez o IPO via SPAC ainda, né? Então, basicamente, ela nem devia estar sendo listada. Qual que é o preço que a gente vai colocar ela aqui? Vamos ver, $1.000. Você divide a 5,19, é isso mesmo? 5,19, 192 ações. Então vamos lá, 192 ações. Salvar, está aqui. Cadê ela? Virgin Galactic, aqui ó, então, nossa empresa aqui é a Virgin Galactic, né, só para vocês darem uma olhada aqui nos números, tá, então Virgin Galactic Holdings aqui ó, é uma empresa aqui de 1,3 bilhões de dólares, tá, listada lá nos Estados Unidos, aqui na NYSE, tá. Receita não tem basicamente nada que é receita, ela só toma prejuízo, né? Então se não tem receita, daqui pra frente é só ferro, né? Queima a caixa pra caramba, né? Ela tem dinheiro por causa que ela foi listada recentemente, né? Mas isso aqui, esses 1 bilhão vai virar pó logo logo e ela vai ter que começar a emitir dívida, que é o que ela já tá começando, e isso destrói valor muito no longo prazo, tá? A shares outstanding aqui de 2017, aqui foi quando ela listou, quando é que ela listou aqui? Ela listou em IPO 2017 aqui, né? 2017 ela saiu de uma base acionária de 86 milhões de ações e já diluiu o acionista, né, em 7 vezes. Então aqui, ó, ela já destruiu o valor em 7 vezes e vai destruir muito mais. Se ela já destruiu em 7 vezes com isso aqui, imagina quando os números ficarem cada vez piores, né? É um mar vermelho aí de lama sem fim. Aqui, Virgin Galactic já está aqui na nossa carteira. Próxima empresa, essa aqui já é uma empresa que talvez muitas pessoas já conheçam, tá? É a Roku. É aquela empresa lá de streaming que vende aquela caixinha de streaming, né? Basicamente não tem vantagem competitiva alguma, nada demais, não tem força alguma, né? Então cada ação aí tá a 50, então vão ser o quê? Umas 198 ações, né? Vamos ver aqui, 198 ações. Vamos ver se ela fica aqui dentro do nosso escopo aqui de 1.000, ó, perfeito, $1.000. Aqui não, a Roku aqui, ó. Não, $10.000 não, meu querido. Excluir, eu quero só a Roku. Roku, aqui é 20 ações, né? 20 ações, a 3 aqui, aí entra. Ok, Roku, cadê? Aqui, perfeito, $1.000, tá? Então a Roku aqui, os números, tá? Da Roku aqui é o seguinte, é uma empresa gigantesca, 7 bi de dólar, tá? Ela já caiu muito, já em 2000, aqui em um ano, aqui vai... Em um ano aqui, né, ela caiu de 168 para quanto? 50, né? Então ela caiu aí mais da metade, que é o que? Uns 60, 70%, né? Enquanto ainda tem uma ação piscando lá, ela pode cair mais, pode cair mais 50, pode cair mais 90, pode cair mais 90, né? Então, se uma empresa sai de 100 e vai para 10, ela caiu 90. Se ela sai de 10 e vai para 1, ela caiu mais 90, que dá no total 99%, né? Então, quantas vezes uma empresa pode cair 90%, 90%, né? E ainda tem muito chão para ela cair, porque ela ainda vale 7 bilhões de dólares, tá? Então aqui a receita até cresce, tá? Mas o motivo de eu colocar lá a Roku na carteira é o quê? Ela não tem vantagem competitiva alguma. Basicamente, eu não preciso da Roku. Nenhum serviço de streaming precisa dela. Se eu quiser, eu posso comprar uma TV que já tem uma Smart TV, eu posso comprar uma caixinha, eu posso comprar um pendrive da Amazon que faz o mesmo serviço da Roku, tá? Por muito mais barato. Então isso aqui não tem nada, basicamente. Isso daqui não tem vantagem competitiva alguma. Então a Roku já está aqui, representada na nossa carteira. Próxima empresa aqui, que eu já falei dela aqui no canal, é a Teladoc. A Teladoc hoje ela vale aqui, quanto tá a ação? 26. Então vamos ver aqui. 1.000 divide por 26. 26,92. Vão ser
37 ações. Então, 37 ações da Teladoc, tá? Salvar aqui. Cadê ela? Teladoc. Aqui, perfeito. 37 ações. Eu já fiz vídeo da Teladoc. Foi basicamente aqui, ó. Saiba interpretar notícias. Essa aqui ela entrou nesse vídeo aqui porque ela soltou um balanço muito ruim nessa época aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o trimestre que foi isso daqui. Foi basicamente aqui, ó. Ah, foi aqui, ó. No trimestre que ela teve o maior prejuízo. Foi aqui, ó, um prejuízo de 6 bilhões ou de 3 bilhões por causa de impairment, né? Que ela fez uma aquisição de uma empresa e viu que uma parte dos ativos da empresa não correspondiam ao valor que foi pago, né? Então, ela teve que fazer um impairment, teve que riscar do balanço dos ativos, tá? E no caso aqui não é nem por isso, tá? O caso aqui é que é uma empresa ruim, bem fraquinha, tá? A receita segue, mas o EBITDA dela segue caindo lindamente. Isso aqui é basicamente inflado pelo impairment, tá? Mas se você tira esse ano aqui, ela sempre queima a caixa aqui, tá? A grana dela tá começando, né, ficar... A condição de alavancagem dela tá perigosa porque ela tem quase 2 bi, tá em dívida, o caixa dela basicamente não faz mais nada, ela não tem resultado para ter uma dívida de 1,5 bilhões, o caixa no final ela sobra 9, no caso aqui sobra 65 milhões, que basicamente você não faz 60, o que você faz com 65 milhões de dólares? Você não consegue pagar uma dívida de 1,5. O que você faz então? Você emite ações, que é o que ela vem fazendo ao longo dos anos. De dezembro de 2015 ela tinha 38 milhões, hoje ela tem 160, ou seja, quem é o acionista dessa empresa aqui já foi diluído 5 vezes. Ela já destruiu o valor em 5 vezes de quem já era acionista, e é claro que eu vou querer ser sócio de uma empresa dessa, né? Porque eu quero perder no longo prazo. Então, Teladoc está aqui na nossa carteira, já está aqui. Próxima, Spotify, tá? Eu também já fiz vídeo dela aqui no canal. Vamos ver aqui, hoje está 90, tá quanto aqui? Tá 92. Vai ser o que? Vai ser umas 10, eu acho que umas 11 ações, né? Deixa eu ver. Umas 11 ações. Vamos ver se vai. Spotify, perfeito, $1.000. Spotify, eu já fiz vídeo aqui no canal, junto com o da Teladoc, tá? Então, basicamente, o propósito de você ter o Spotify numa carteira perdedora é que aquele negócio, né? Quanto mais as pessoas ouvem música no Spotify, mais ele perde dinheiro, que é aquela relação de a cada play que um cara dá lá no aplicativo do Spotify para escutar Beatles, toda vez que o cara escuta Beatles, uma parte o Spotify tem que pagar para os direitos de quem tem direitos às músicas do Beatles, ou seja, quanto mais pessoas ouvindo, mais ele paga. Então isso aí não tem como se sustentar no longo prazo e é o que vem acontecendo. A receita pode até crescer, porque a quantidade de assinantes vai continuar subindo, mas daqui para frente não sobra dinheiro, porque basicamente tudo que ele tem que pagar as despesas e mais os royalties para quem tem direito, quem é o dono da música. No final das contas não tem, né? No final das contas não tem como você ter uma operação dessa, né? Tanto que para ele ter, né? Aqui a base acionária dele já saiu de 180, né? Tá em 190 milhões, então ele continua emitindo ações, né, para bancar as operações dele. A dívida aqui já é uma de 2 bilhões, tá? E basicamente o lucro, tá, não tem, e o lucro seria ainda até pior se você ver o vídeo que eu fiz aqui. Se eu não me engano, o lucro veio um pouquinho melhor por causa, né, que ele teve uma variação aí por causa do câmbio. Então ele ganhou, o lucro foi menos afetado por causa que ele registra as suas operações lá em Luxemburgo. Então você pega o dólar e transforma lá em coroa sueca, né, que ele é a sede dele lá. No final das contas ele ganha uma graninha com câmbio e no final a operação é muito ruim do Spotify, beleza? Próxima empresa aqui, a próxima empresa eu também já fiz vídeo aqui no canal, né? Então, sendo sempre aí muito condizente com tudo aquilo que eu já mostrei aqui, Uber, tá? Então, o Uber hoje, uma ação dele tá valendo $29. Quanto que vai ser aqui? 1.000 divide por 29,44, né? Vai ser, não, 1.000 divide por 29,44.
Tá, vão ser 33 ações. 33 ações do Uber. Tá, o Uber não preciso também falar muito mais, né? Eu já fiz vídeo aqui no canal. Cadê aqui? Ele é um vídeo aqui muito importante, tá? História bonita é uma ilusão e vai destruir o seu patrimônio. Então, se vocês querem saber o que é destruição de patrimônio, o Uber é um exemplo gigantesco, tá? Só para vocês terem uma noção do o porquê que ele tá aqui na minha carteira, porque ele é mestre em destruir valor no longo prazo, que é o quê? Você sai de uma base acionária de 1,7 bilhões para 2 bilhões de ações em circulação, tá? A dívida só continua aumentando, o EBITDA já está um prejuízo de 8 bilhões no EBITDA, no lucro então nem se fala, né? Quase 9 bilhões, e é uma empresa que queima caixa todos os anos ele queima caixa. Então, é uma empresa de transporte que não tem nenhum carro, mas mesmo assim ela não conseguiu engatar e ainda ela vale muito. Isso aqui ainda vale 60 bilhões de dólares, tá? Então tem muito para cair esse negócio aqui, tá? É uma empresa complicada. Ela já, ó, o market cap dela, ela bateu o pico aqui em 87 bilhões, né? Desde lá, né, o negócio vem caindo, né, ainda tem muito, já caiu 50%, ainda pode cair muito mais, porque basicamente é uma empresa ruim, tá? Aonde vocês podem falar que o Uber tem uma esperança de se tornar alguma potencial geração de valor? Ele pode se tornar uma empresa medíocre, ele pode aí no final das contas, né, ter um lucrinho aí de que 100 milhões, 500 milhões de dólares por ano, basicamente isso aí não vai gerar valor. Se você tem um lucro de 500 milhões, uma empresa que vale 60 bilhões, basicamente ninguém vai querer ser sócio de você, tá? Porque você não gera valor com 500 milhões de dólares, tendo um capex ainda baixo, tá? Mas você também não consegue pagar uma dívida com 500 milhões de lucro, tá? Isso aqui, a relação tem que ser muito maior, beleza? Então, Uber já está aqui na nossa carteira perdedora. Aí, outra empresa que eu já fiz vídeo aqui no canal, tá? É o quem? GM, tá? Essa aqui é meio polêmica, tá? Mas até agora, deixa eu ver aqui, foram empresas novas, assim, né? Eu tô colocando uma empresa meio que centenária aqui no canal, tá? A General Motors já foi aí a maior montadora do mundo, já fiz vídeo dela aqui no canal lá no comecinho, mostrando aqui, ó, aqui o resultado trimestral eu fiz junto com Google, 3M, GM, né? Então, aqui eu falei, né, dessas três empresas, uma é muito ruim, a GM tá numa situação lamentável, tá? Então, hoje aqui a gente vai ter quantas ações da GM na nossa carteira, vamos ver aqui. 1.000 ações, divide por $1.000, né? Divide por 36,51. Então a gente vai ter aqui na nossa carteira 27 ações. 27 ações no dia 13. Beleza? Cadê a GM? Chegou aqui, General Motors. A empresa. Aqui, perfeito. Tá? Então a General Motors, só para vocês terem uma noção aqui dos números, né? Para quem não acompanha de perto. Tá aí, cara, GM, tá? Então, nos últimos 5 anos, né? Receita, ok, caiu, beleza, mas a quantidade de ferro que essa empresa tá. Isso aqui é GM, né? GM. A quantidade de valor, de queima de caixa que essa empresa queimou nos últimos 8 anos é gigantesca, tá? Essa transição para carros elétricos custa muito dinheiro e ela já não estava muito bem das pernas aqui, né? Basicamente, né? O lucro aí cai, ela já lucrou aí, né? 9 bilhões, hoje está lucrando 6, lucra 10, né? Mas esse lucro aqui é basicamente inflado por causa que você desconta a depreciação e amortização das fábricas. Empresa que tem muito asset de ativo, fábrica, o lucro é meio complicado de você olhar, né? Onde é que você olha ela? Você olha na geração de caixa livre, tá? Então, toda aquela depreciação aqui é somada, mas no final das contas, para você manter todos os ativos, você tem um CAPEX muito maior do que a geração de caixa, que é o quê? Ó, o CAPEX é 20, 30, 25, 20, 22, 16 e tudo isso maior que a geração de caixa operacional. Então, por esse motivo que ela continua queimando caixa. E como é que ela se sustenta? Ela continua emitindo dívida. Então ela sai de uma dívida de 50 bilhões, hoje ela já dobrou a dívida para 120 bilhões de dólares. Não tem conta, o dinheiro sai, o dinheiro entra, você tem que pagar todo mundo, no final você não tem dinheiro. Ela também, aqui no final das contas, ela não é uma empresa que destrói valor por emissão de ações, tá? Então aqui nos últimos 10 anos, ela saiu de 1,5 bi para
1.4, ela até recomprou ações, mas a destruição de valor aqui é na empresa em si mesmo, na condição aqui de dívida, tá? E na condição de potencial não conseguir, tá? Pagar isso aqui no longo prazo. Ela tem 110 bilhões. Esses 110 bilhões já estão comendo quase o lucro em quase 2 bilhões de dólares. Isso aqui é juros da dívida, ó. O lucro dela basicamente é comido todo, quase, né? Uma boa parte, quase, aí 1/5 do lucro vai para o espaço em juros da dívida. Beleza? Então, por esse motivo que GM está na minha carteira, ok? Aí vamos voltar aqui para a parte da sardinhada. Por quê? GM é sardinhada? Não, isso não é uma empresa ruim, tá? Mas falar que é sardinhada não é, mas essa daqui que eu vou colocar para vocês, Robinhood, é a sardinhada aqui de 2000. E quando é que ela foi listada? A Robinhood, ó, acho que foi 2022, 2021, 2021, né? Quando fez o IPO lá, né, o market cap dela aqui, ela saiu de 15 bi, ela estreou na bolsa valendo 15 bi, né? Ela já caiu metade, tá? Então, mas tem 8 bilhões ainda para cair, beleza? Aqui a parte do que a gente vai aportar, né? Então, vamos olhar. Então, vamos colocar aqui quantas? 110? 110? 111? Não, vamos ver 110 aqui. 110, vamos ver se fica dentro do nosso budget. Cadê o negócio aqui? Perfeito, $1.000 aqui, ó, Robinhood, né? Robinhood, para quem não conhece, é uma empresa, basicamente é uma corretora, tá? Uma corretora lá nos Estados Unidos, vale 8 bilhões de dólares, tá? A proposta dela foi o quê? Democratizar os investimentos, ser um negócio muito mais fácil, né? Meio que uma rede social, né? Toda vez que você entrava lá, você ganhava uma ação, você recomendava um amigo, você também ganhava uma ação, mas no final das contas você não gera grana, a receita até sobe, até caiu aqui, mas o ferro aqui já no EBITDA já é 1 bilhão de dólares, tá? Ela ganhou muito dinheiro no IPO, ela levantou mais de 6 bi aí, tá? Ela é uma empresa que queima muito caixa? Não, ela ainda não, né? Mas ela já tá começando, ó, ela já saiu de uma queima de 800 milhões para uma queima de 1.3, tá? Ela é uma empresa que também não tem muito capex, ou seja, então ela também não vai queimar muito mais que isso. Basicamente tudo que ela toma de prejuízo no EBITDA é o que ela queima de caixa operacionalmente e é o que ela vai queimar de free cash flow enquanto, né, ela não tiver dívida. Se a dívida for aumentando, ela vai cada vez mais, né, queimar mais free cash flow porque ela vai pagar os juros da dívida aqui. Por enquanto, ela não destrói o valor por emissão de ação, porque ela não precisa de dinheiro ainda, tá? Mas ou ela vai começar a emitir dívida, mas é uma corretora emitir dívida é complicado, hein? Corretora, você precisar se capitalizar por dívida, corretora tem que se capitalizar por quê? Por float, pelos depósitos dos clientes. Basicamente, então ela vai o quê? Vai emitir ação? Aí a destruição de valor vem mais rápido, tá? Então a Robinhood está aqui na nossa carteira. Próxima ação, são 20 ações, lembra, né, pessoal? Verve Therapeutics. Cadê a Verve Therapeutics? Aqui. Verve Therapeutics. Essa daqui é meio que uma sardinhada também, tá? Que é o quê? É uma empresa de biotech, tá? Então, biotech, você já toma um cuidado quando o negócio é biotech, né? É um dos mercados mais especulativos assim do mercado, né? Não por causa que ela não tem nada na verdade dentro, tá? Então, quanto que tá? 22,94 a cotação? Vão ser 43 ações. 43 ações, tá? Então, Verve Therapeutics, cadê ela? Tá aqui, 986. A Verve, pessoal, ela é uma empresa que ela é uma biotech, só que ela desenvolve, tá, alguns medicamentos, basicamente, que vão focar na genética e no DNA das pessoas, que é o quê? Ela é focada também na parte de doenças cardiovasculares, que é o quê? Você vai criar um medicamento que ele vai alterar basicamente o seu gene para que você também não tenha mais essas doenças, tá? Então é um negócio assim, muito assim, uma história muito bonita, tá? Ela vale 1,4 bilhão de dólares, tá? É uma empresa que com 5 anos foi listada em 2021, tá? Só que o que ela tem? Ela não tem nada, ó. Receita, zero, não tem nada. O que ela tem? Ela tem a ideia de um medicamento que o FDA, né, que a Anvisa lá dos Estados Unidos barrou os estudos porque o negócio estava mexendo aí com uma coisa que é perigosa, né? Você mexer em alteração de DNA em pessoa viva aí é complicado, tá? Então a receita ela não tem nada porque o produto dela não está sendo vendido. O EBITDA, ou seja, já toma ferro aqui. Lucro não tem, se não tem receita não tem lucro, né? O dinheiro que ela teve no IPO
ela aumentou aqui por causa que ela aumentou dívida aqui, né? Ela já estava começando a emitir dívida e também vamos ver se ela já começou. Ela já começou a dar uma destruidinha de valor aqui, né? Ó, ela começou o IPO com 48,5 milhões de ações e hoje, em novembro de 2022, ela já emitiu, tá? Ela já emitiu aí o que? Quase uns 50%. Não, vai uns 25%, ela já diluiu o acionista aqui, tá? Em um ano, beleza? Sem ter nada. Isso aqui não tem nada, nada. E a única coisa que ela tem que é o medicamento, ela tá sendo barrado os estudos pela FDA, que o negócio tá meio complicado lá, tá? Então, é uma empresa, sim, ruim. Não tem nada. Por que você investiria num negócio assim? Você tem que gostar muito disso aqui, né? Você tem que ser muito, muito sardinha para ter uma empresa dessa aqui na carteira. O que mais? Twilio. Próxima empresa, Twilio, aqui, né? Twilio, ela vale aqui cada ação $54, vai ser o que? Umas 19 ações? Deixa eu ver se vai. Se vai com 19. Twilio, perfeito, 1026. A Twilio é uma empresa que basicamente é uma empresa lá de comércio, né? Aqui e-commerce, né? Aqui na parte aqui da internet e também de conteúdo, né? Então ela é uma SaaS, né? Então ela basicamente, né? Ela o que ela faz aqui na parte, né? É basicamente como se fosse aí, um aplicativo que tem tanto chamada, né? Tem a parte chamada de vídeo, você pode conversar com as pessoas, tem a parte aqui de mensagens, né? É um aplicativo onde você também pode fazer compras, né? O e-commerce lá dentro também tem bastante. A receita segue crescendo, tá? A receita aqui também não é um problema. O problema é que basicamente a Twilio, isso aqui eu vou até mostrar para vocês, tá? Twilio IR. Investor Relations. Então aqui cadê o Events, Financials, pode ser o... Cadê o Sec Feelings? Pode ser o último aqui. Tá, o que eu quero mostrar aqui para vocês é o que da Twilio. Cadê a geração de caixa aqui do negócio? Condem, Stockholder, Cash Flow. Tá. Então aqui, ó, a gente tá vendo aqui no Fundamentei que ela gera caixa? Não, ela também não gera caixa. Menos 234. Ela já queima a caixa aqui. Mas, né? Ó, ela sai de um lucro aqui de 1 bilhão e queima 200 milhões. Mas olha isso aqui. Ela tem 600 milhões de dólares de Stock-Based Compensation. Então esses 600 milhões você tem que somar nisso aqui, tá? Então na verdade ela não queima 190 milhões, ela queima quase 800 milhões de dólares, tá? Não é que ela queima, mas é esse dinheiro aqui uma hora vai diluir o acionista lá na frente, tá? Então pode colocar na conta aqui 600 milhões mais esses 200. Então ela queima aí 800 milhões. A destruição de valor dessa empresa aqui é perfeita, tá? Olha o quanto que ela já consegue emitir ação. Por que ela está emitindo ação? Porque esses 600 milhões aqui são convertíveis em ações ao longo dos anos. No ano passado, ela emitiu 445 milhões de dólares em ações para os seus funcionários. Esse ano já está em 600. E olha que a gente já consegue ver o resultado dessa destruição, ó. Todo ano que ela emite ação por compensação lá nos funcionários, ó, ela tem que emitir mais ação, ó, porque chega o período que ela tem que emitir, ela vai lá e emite e ela dá para os funcionários. Ou seja, ela tem que colocar mais ações em circulação e os acionistas que já estavam como sócios da empresa são diluídos. Ó. Então ela sai de uma base acionária de 87 milhões e já está em 180. Então ela já diluiu o acionista em 2 vezes, tá? E ela vai diluir mais, porque esses 600 milhões ainda vão ser, tá? Vão ser distribuídos, tá? Então, isso daqui é uma questão, não tem muito erro não aqui, tá? Então, quer uma empresa que vai destruir valor no longo prazo? Twilio. Isso aqui é perfeito, tá? Ao longo dos anos, tá? Então, é uma empresa que no quadro, não é ruim, é uma empresa ruim, mas quando você vai olhar a fundo, o negócio é muito pior, tá? Isso aqui é muito pior, tá? Então, vocês têm que também saber entender o porquê que eu tô colocando isso aqui na minha carteira, beleza? Próxima carteira, próxima, já coloquei a Twilio aqui, já foi, já, né? Próxima, UiPath. A UiPath é uma empresa também, aqui tecnologia também, né? Então no dia 3 aqui, qual que é o valor? Vamos aqui, quantas ações eu vou ter dessa empresa ruim na minha carteira? 13,81, tá? Então vão ser 72 ações, tá? 72 ações de UiPath, cadê? Entrou? Perfeito. Então, a UiPath, pessoal, qual que é o negócio dela? Ela tá assim aqui, tá? Então, a UiPath é uma empresa, ó, 7,6 bilhões de dólares, tá? Então, a gente não tá falando de coisa pequena aqui, tá? É uma IPO recente, ela já tem aí uns 8 anos aí de
de mercado aí que está trabalhando, tá? Mas o que que eu quero assim mostrar para vocês aqui, né? É basicamente a Twilio, tá? Então, ó, no quadro é uma empresa ruinzinha, você já não seria sócio de uma empresa dessa aqui, né? Mas vai que vem um sardinhão, né, e fala, ó, nossa, a ação tá muito descontada aqui, né? Caiu muito, né? Não tem como cair mais, né? Primeiro, tá errado, você tem 7,6 bilhões para cair ainda, né? Então você tem muita destruição de valor que pode acontecer. Aí é só você fazer isso, ó, UiPath e Você não precisa fazer muito aqui, né? Para descobrir o quanto uma empresa é ruim. Cadê aqui? Support, Resources, Events, Financials. Cadê o Thank You aqui? Mesma coisa da Twilio, tá? Mesma coisinha. Só para mostrar para vocês que às vezes as coisas já são ruins, mas elas são piores do que aparentam, tá? Então, cadê o Cash Flow? O Cash Flow tá aqui. Bom, ela sai de um lucro líquido de 300 milhões de prejuízo e ela, no final, ela queima 100 milhões. Mas o Stock Based Compensation é 270. Então, 270 você tem que somar. Então, ela queima 400 milhões de dólares aí em 2022, tá? Então, ó, ano passado ela emitiu 440 milhões, tá? Então, isso daqui é uma empresa que aqui já é ruinzinha, né? Mas se você só você dá uma olhada aí no fluxo de caixa operacional dela, que ela é muito pior do que parece, tá? Então, ó, aqui ainda não aparenta, tá, toda essa destruição de valor, porque é uma empresa com uma IPO recente, tá? Mas tudo isso daqui vai assombrar o acionista daqui a alguns anos, tá? Já tá escrito, já tava falando, ó, eu vou diluir o acionista daqui a alguns anos em 270 milhões de dólares. Eu vou diluir o acionista em 440 milhões de dólares, sendo que eu não gero nem isso igual ao meu prejuízo, tá? Então, ó, o prejuízo acompanha o Stock Based Compensation. Belíssima empresa, né, de destruição de valor no longo prazo. Próxima empresa, DocuSign. Uma empresa aqui, né, também essa aqui eu não entendo qual que é o negócio dela, tá? Vamos aqui, vai ser o que? Só para fazer certinho aqui, $1.000, você divide por 58,34. 17 ações. Ok. 17 ações. Tá aqui? Foi. Foi. DocuSign. Aqui, tá? Essa empresa aqui é complicada, tá? Porque isso aqui eu não entendo até hoje por que ela vale tanto. Isso aqui vale 11 bilhões de dólares. Ah, e qual que é o negócio dela? Ela tem um software, que é o quê? Basicamente de assinatura digital, ou seja, quando você recebe, você tem que assinar um documento lá importante. Antigamente as pessoas enviavam um fax, você tinha que ir lá no lugar, né? Tinha que ter um papel para você assinar lá e falar que você está reconhecendo aquilo. Não, a DocuSign ela desenvolveu um software, tá? Que ela consegue fazer isso por e-mail ou pela internet, por um método eletrônico, ou seja, você assina, né? E você manda o seu documento aí para quem pediu a sua assinatura. É isso, tá? Tanto que o nome dela é esse, Document Sign, ok? Vale 12 bilhões de dólares, é uma empresa antiga, tá? De 20 anos atrás. A receita é ok, ó, a receita é boa, o EBITDA, aqui você já torce o nariz, ó. Nossa, mas o negócio já no EBITDA, né? Você desconsiderando a depreciação e amortização, já toma ferro de 30 milhões. Aí você deprecia. Aí você tem o lucro operacional. Aí você já tem dívida que paga juros aqui. No final paga um impostinho e você toma um ferro de 130 milhões. Mas ela gera 450 milhões de fluxo de caixa operacional, Lucas. Ela gera dinheiro aqui, né? Gera destruição. Porque se você for aqui também na DocuSign, aqui no IR, é só você olhar. Cadê os negócios aqui? Financial Sec Feelings. Pode ser o de... ela não tem esse ano ainda, né? Então vamos pegar o quarterly de... dezembro aqui tem, ó, PDF... É isso? É isso. Mesma coisa das outras empresas lá, que é a mesma coisa, tá? Aqui no quadro, ela até aparenta ser melhor do que é, né? Ó, gera dinheiro aqui, ó. Capex baixo, né? Ó, 400 milhões, ó, tá bom, né? Tá bom, vale bastante, né? Uma empresa aí com um produto legal, sim, o produto é legal. Esse aqui é um exemplo de uma empresa que tem um produto legal, que faz sentido, que é útil, mas é uma empresa ruim para ser sócio, tá? Cadê o caixa aqui dela? Condensa aqui. Cadê o fluxo de caixa dela aqui? Aqui. Cash flow. Aqui. Ó, então, como a gente viu lá, o lucro dela aqui no acumulado é de 100, o prejuízo é de 100 milhões, mas ela gera caixa, como a gente viu lá, né?
olha isso daqui. 400 milhões de Stock-Based Compensation, ou seja, mais do que a geração de caixa dela, tudo isso daqui basicamente é o que? Stock-Based Compensation, ou seja, uma empresa só é fluxo de caixa operacional positivo porque ela desconsidera a remuneração em ações. E isso daqui só tem um destino, né? É isso daqui, ó. Você dilui o acionista. Essa aqui a gente já consegue ver a diluição vindo porque é uma empresa que já tem mais anos, né? Então a diluição já começa a fazer, né, a doer na cotação, mas ainda vai doer mais, tá? Em novembro de 2018 ela tinha 160 milhões, hoje ela já tem 200, tá? Então ela já vem, ó, todo ano ela emite mais ações ou para se financiar, tá? Mas eu acho que ela se financia por meio de dívida, aqui no caso, e basicamente essas ações que estão entrando em circulação cada vez mais no mercado aí, é por causa que ela remunera todo mundo, ela remunera 300 milhões, mesmo tomando prejuízo, aqui ó, ela continua emitindo ação para remunerar aos funcionários de diretoria. Ela poderia fazer isso? Poderia, mas desde que ela, pelo menos, se aqui fosse pelo menos $1 bilhão, né? E esses 390 milhões em Stock-Based Compensation, beleza, não é isso que vai fazer ela ter um fluxo de caixa positivo. Se você tira os 400 aqui de 1 bilhão, ainda ela gera 600 bilhão de grana lá. Mas não, se você tira isso daqui, ela queima a caixa. Tá? Então o DocuSign é uma empresa que vale muito ainda. Eu não sei o porquê tem gente que investe nesse negócio aqui. Estamos acabando, pessoal. Vamos aqui para a penúltima. A penúltima, Chemical, empresa de urânio, né? Não podia faltar aqui um pouquinho de urânio. Qual que aqui é o negócio? 13, vai ser aqui 25, né? $1.000. $1.000, divide por 25,62. Vão ser quantas ações? 39 ações. 39 ações de Chemical na nossa carteira aqui. Chemical, ok. A Chemical, pessoal, é a maior, tá? É a maior empresa aí de mineração de urânio aí do mundo, tá? Ela, aqui no caso, ela tá no Canadá porque as minas de urânio estão no Canadá. Não é o país que tem as maiores reservas. As maiores reservas é lá do Uzbequistão, alguma coisa assim lá, Paquistão, alguma coisa assim, tá? Lá sim são as maiores reservas, mas essa daqui é a maior empresa, né, listada. Ela vale $11 bilhões de valor de mercado, é uma empresa muito antiga já, tá? Que basicamente, né, mesmo com tudo isso que está acontecendo lá, o preço do petróleo disparando, né, todo mundo querendo voltar para tirar a matriz energética do combustível fóssil, né, onde o urânio, a energia nuclear, podia fazer sentido, né, querendo ou não, é uma energia limpa, tirando o descarte dela que é complicado, mas na sua geração por muito tempo ela é limpa. Nada, ó, receita aqui, ela, desde aqui, ela, a mesma receita de 2005 aqui, ó, 1.1, então quantas vezes o urânio, né, esse ano é o ano do urânio, aí vai, aí não é, aí vai, aí não é, pode ter guerra na Rússia, pode ter inflação, pode ter a pandemia, não vai o negócio, tá, ó, mesmo nessa transição energética que a gente está tendo aqui nos dias de hoje. Receita aqui, ó. Basicamente, os números são ruins? Não, mas é uma empresa medíocre, tá? Uma empresa que não vai gerar valor no longo prazo, por quê? Ela não gera, nunca gerou, tá? Então, é uma empresa, ó. Se a gente for olhar, se eu olhar, mostrasse aqui pra vocês esse quadro aqui de uma empresa, vocês iam falar o quê? Tirando que vocês não soubessem que é uma empresa de urânio, tá? Uma empresa ok, não é uma empresa ruim, é uma empresa medíocre, né? Ó, receita ok, ó, tem um EBITDA muito medíocre, tem, mas tem alguma coisinha, deprecia, amortiza porque ela tem as plantas, né? Ela tem muitos ativos, no final ela tem um lucro baixo. Tem, mas a geração de caixa é ok, né? 200 milhões, né? Porque você reverte a depreciação e amortização. O CAPEX está dentro aí de tudo isso aí. No final gera aí 100 milhões, 3 milhões. Quando queima 16, ok, acontece, né? Mas no final o quê? É uma empresa medíocre, né? Como é que você vai gerar valor nisso daqui? Ela não consegue nem recomprar ações. Paga dividendo, mas paga dividendo muito assim errado, né? A cotação assim, né, é muito variada com o minério do urânio, né? Então, qual que é o futuro disso daqui? Uma empresa aqui que tem mais de 30 anos, né? Que não sai do lugar. Então, faz sentido você ter isso aqui na carteira para você perder no longo prazo, né? E chegamos aqui na finaleira, Carnival. Carnival é aquela empresa lá de Carnival, qual que é? É essa aqui? Não, é a PLC, né? É essa aqui. Não, não é não. Cancelar. Não é esse código aqui. O código dela é CCL. CCL. Essa aqui, tá? Vamos ver.
$1.000 dividido por 10,51, né? Que é a cotação atual. 95 ações de Carnival. Carnival. Ok, acabamos. Carnival Corporation aqui. A Carnival é o seguinte, eu não fiz vídeo dela ainda no canal, mas ela é empresa de cruzeiro, tá? Ela é uma operadora de cruzeiro, ela não constrói navio, tá? O que ela é uma empresa, né? Uma bandeira, né? Que tem aqueles cruzeiro lá, né? Todo mundo gosta, beleza? Vale muito isso aqui ainda, vale 14 bilhões de dólares, tá? Só que ela tá numa enrascada complicada aqui, tá? Ó. A pandemia pegou feio, né? A cruzeiro tomou um ferro feio. Mas se antes considerar todo o ano 2020, que é o que deu ferro, aqui foi o melhor ano de receita dela. Só que já estava numa posição meio complicada, né? O que é o complicado nela? A dívida. A dívida sempre foi muito alta, tá? Sempre foi muito alta. Ela não consegue, porque você pagar por um navio é caro, tá? O custo de operação de navio é caro, combustível é caro, tripulação é caro. Tudo isso é muito caro e você também não tem uma frota gigantesca de navio para diluir esse custo. Ou seja, você tem muito custo para pouco volume de produto. Ou seja, você demora para ter um navio novo, aí o navio fica velho, você tem que reformar, ou você tem que, às vezes, você tem que mandar destruir sem nenhum retorno. Ou seja, aí você tem que comprar outro navio, e o navio é caro pra caramba, tá? E demora para chegar. Ou seja, a receita ela até sobe, tá? Mas no final não sobra muita grana, porque tem tudo isso aqui, ela tem muita dívida pra pagar, os juros come, ó, os juros tá comendo quase 1,5 bi de juros, tá? Ela gera caixa, gerava até 2020, né? Depois de 2020 começou a queimar caixa, que o negócio pegou feio, tá? O Capex continua ainda, porque mesmo ela em 2020 parada as operações, né? Ela continua ainda tendo o quê? Manutenção de navio, teve que pagar a tripulação, teve que ainda cumprir com os acordos que ela tinha comprado os navios, né? Ela continuou ainda vazando dinheiro aqui, né? E no final aqui, o que ela teve que fazer para aguentar tudo isso? Teve que mais do que triplicar a dívida em menos de 3 anos para aguentar tudo isso. Tá? E agora tem uma dívida de 35 bilhões, com uma geração de caixa negativa de 1,9, com um capex de quase 4, no final ela queima 6. Ela vai. Então, se ela parasse hoje, ela teria mais ou menos aí 6 anos até ela. No caso aqui, se ela parar, se ela continuar assim, se ela não emitir mais dívida, o caixa dela acaba em 1 ano. Tá? Então, se ela queima 6 bi, ela tem 7 bi de caixa. Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai emitir mais dívida, e ela vai emitir cada vez mais ações. Então, não vamos pegar daqui porque aqui é meio injusto, né? Mas num período tão longo, vamos pegar aqui nos últimos 5 anos, tá? Então 2018 aqui, ó, 2018 ela tinha 696 milhões de ações em circulação. Hoje ela tem 1,3. Além de triplicar a dívida, o que não foi suficiente, ela emitiu 3 vezes mais ações, ou seja, ela diluiu o acionista em 3 vezes. Hoje, o acionista da Carnival, o quê? É o acionista, é um sócio de uma empresa com 3 vezes mais dívida e que foi diluído aqui, né, em 2 vezes, em 3 vezes, ou seja, aumentou a alavancagem de dívida em 3 vezes e foi diluído em 3 vezes. E isso aqui tem futuro? Não, porque ela vai continuar aumentando, porque ela está queimando caixa aqui, ó. Se ela está queimando caixa aqui, ela vai ter que emitir mais dívida. Ela vai ter que emitir mais ações, tá? Então, e o modelo de negócio já era ruim, né? Então, não tem muito que acontecer, não tem milagre aqui, tá? E é por esse motivo que está aqui, a nossa carteira está fechada, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Essas são as 20 empresas que eu fiz aqui da minha carteira. O desafio que eu proponho para vocês, façam o mesmo, peguem 20 empresas listadas nos Estados Unidos, valor de mercado de $1 bilhão no mínimo, façam isso aqui no Google Finance, lembra de atualizar a moeda para dólar, para não ter nenhuma interferência com o câmbio, e o que a gente vai fazer aqui? A ideia é você acompanhar da mesma forma que você acompanha a sua carteira vencedora. Por quê? Qual que é a carteira vencedora? A carteira vencedora é a que você tem investido, certo? Não faz sentido, vou montar uma carteira vencedora, mas não é essa que eu tô com o meu dinheiro. Não faz sentido. Então, qual que é a minha carteira vencedora? Minha carteira vencedora, que vocês já sabem, que tá lá no Instagram, lá, é aquela que eu invisto. Agora, a minha, que tá o meu dinheiro. Aqui há um estudo para ver se realmente a minha análise de identificar uma empresa ruim faz sentido. E isso vai se provar com o quê?
com mais destruição de valor, e se eu tiver errado, alguma dessas 20 empresas aqui pode um dia se tornar uma empresa vencedora da minha carteira real, onde eu vou colocar grana. Mas aí eu vou aprender aonde eu errei e o que eu deixei passar, ou se não, se realmente eu estava certo e essa empresa simplesmente melhorou. Tá, então pode ser que o Nubank um dia melhore. Hoje eu tenho certeza que ela é uma empresa ruim e não estou deixando passar meio que nada. É uma empresa ruim. Mas se eu ver que ele está conseguindo provar que tudo aquilo que eu falei nesse vídeo aqui realmente era só um momento, né? E ele conseguiu gerar, né, tudo isso aí, aumentar o lucro, né, diluir custo. Com certeza vai ser uma empresa que vai estar na minha carteira e eu vou se tornar sócio. E eu vou ver essa evolução, eu vou ver essa empresa que sair dessa carteira perdedora e ir para minha carteira vencedora. E é isso. Só que para você fazer isso aqui, você tem que ter mais, né, você tem que ter mais uma disciplina. Por quê? Além de acompanhar as empresas que você tá na sua carteira, que são as vencedoras, você vai ter que acompanhar mais essas 20 perdedoras, porque só vai saber se você está indo no acontecendo se você conseguir ainda provar a sua tese de que essa empresa continua sendo ruim, basicamente olhando o que? Os resultados. Então é um trabalho dobrado para vocês analisarem empresas que vocês não têm o dinheiro assim em risco. Então você tem que ter meio que uma disciplina aqui muito grande para vocês tentarem, né, fazerem esse estudo. Então hoje é 2023, essa carteira tem um prazo de validade até 2028. Caso eu veja que uma empresa dessa daqui está melhorando, eu faço a troca da mesma forma. Essa empresa aqui melhorou, pessoal, agora não faz sentido ela tá aqui na perdedora. Hoje ela é uma empresa vencedora e potencialmente investível, ou seja, eu vou falar, ó, tirei a do QSign e coloquei outra. Basicamente é isso. É a mesma forma de vocês acompanhar a sua carteira pessoal, vocês vão acompanhar essa, só que essa daqui a gente quer perder no longo prazo e a base é o que? Vocês terem uma base, né, de comparação com o que? Com o S&P 500. Ó, aqui, o S&P 500, a nossa carteira está aqui, né, então ela não tem ainda o histórico porque ela começou hoje. Então a nossa ideia é o que? Que essa linha azul fique abaixo dessa linha amarela nos próximos 5 anos. Beleza? Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo bem contra, né, do que todo mundo faz no primeiro mês, tô no começo do ano. Eu vou montar minha carteira vencedora. Esquece sua carteira vencedora. A sua carteira vencedora você já montou, você já sabe o que tem. Vamos ver o que pode ser ruim e se realmente isso é ruim, você teve, né, a sensibilidade de fazer uma análise boa, né, e você descobrir uma empresa ruim. Lembrando que descobrir uma empresa ruim é difícil, tá? Como eu falei, eu penei para fazer essa listinha aqui desse lado aqui. No comecinho, eu até fiz algumas análises aqui, mas eu vi que a empresa não tinha 1 bilhão de valor de mercado, né? Porque se fosse apelar, eu ia pegar umas Carvana da vida, né? Que tá quase falindo, né? Aquela Bed Bath & Beyond, que é aquela empresa lá de toalha, né? Se eu fosse apelar mesmo, eu ia lá, mas elas já estão quase falindo e não valem mais 1 bilhão de dólares, tá? Então, demora para você montar uma carteira, tá? Então, as 10 primeiras é fácil você falar, essa aqui é ruim, 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 mas ao longo, até chegar na 20 eu penei, tá? Então é complicado. Então, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado, um abraço e falou!